Você... E aí, voltei aqui, hein? Nilde de Oliveira que tá falando aqui com você, nutricionista há mais de 15 anos, trabalho com a nutrição funcional, comportamental, modulação intestinal e modulação hormonal, tá? E hoje eu tô falando aqui sobre intestino forte, tá? Então vamos descobrir como que a gente pode ter um intestino forte, um intestino saudável, tá? Para que a gente possa ter saúde. O intestino, ele é o epicentro da nossa saúde, tá? Então tudo que a gente tem de saúde, tudo que a gente pode ser, né, como a saúde física, a mental, a emocional e consequente a espiritual, vem do intestino. O intestino, ele é o maestro, né, de toda a nossa saúde. O maestro, ele ali conduz uma sinfonia, tá, para que a sinfonia fique harmônica, e assim é o intestino. Para que a nossa saúde fique harmônica, né, equilibrada, é necessário um intestino saudável, é necessário um intestino equilibrado. Então, meu querido, minha querida, para você que está ao vivo aqui comigo, que bom que você chegou, tá? Você que está ao vivo aqui comigo, né, olhe para o seu intestino com carinho, com cuidado, como um amigo, né? Então, você não cuida bem de um amigo? Então, cuide bem do seu intestino, porque tudo que acontece, sei lá, vai impactar na sua saúde, vai impactar na sua vida, tá? Vai impactar em toda a sua qualidade de vida, em toda a sua alta performance. Então, para você que quer ter alta performance, para você que quer ter disciplina, foco, né, resultado, o seu intestino, ele é o centro, tá? Ele é o centro de todos os seus resultados, seja físico, seja emocional, seja relacional, seja financeiro, tá? E espiritual também. O intestino, ele é o epicentro, né, de tudo isso. Então, você ter um intestino forte, você vai ter uma vida forte, você vai ser forte, você vai ter os resultados que tanto espera, tá? Então o intestino não é só um órgão que muita gente conhece como de digestão e de absorção, né? E de excreção. Não é simplesmente só isso o intestino. O intestino é muito mais além do que isso. O intestino, sim, ele tem essa questão de digestão, tá, para o nosso corpo. Mas a digestão onde que começa? A digestão ela começa na boca, tá? Então, quando você coloca o alimento e você já engole, você não mastiga, você já começa ali a atrapalhar o seu intestino forte, né? Para você que deseja ter um intestino forte, mastigue mais, tenha mais atenção no seu alimento. Ali começa já a desenvolver um intestino forte, tá? Então, você não é só aquilo que você come, você é aquilo que come, né? Você é aquilo que digere, você é aquilo que absorve, tá? Então você precisa não só comer, não só digerir, mas você precisa o quê? Absorver. E muitas vezes, quando o intestino não está forte, você absorve aquilo que não é essencial para a sua saúde. Às vezes passa tanta coisa ali pelo intestino, né, que você acaba entrando no seu corpo metais pesados, né, toxicidade, que vai atrapalhar a sua saúde, né? Então, quando o seu intestino não está forte, você fica fraco. Agora, quando o seu intestino está forte, você fica o quê? Forte também, tá? Então, você é aquilo que digere, que absorve, e você é aquilo também que transporta, né? Então, não é só absorver. Você precisa transportar, precisa ter uma boa circulação. E para essa boa circulação, aí entra a água, né? Tomar água na quantidade correta, para que você tenha um intestino forte. Aí vem também, né, as vitaminas, os minerais corretos, que isso você encontra também nos vegetais, né? E aí também entra até os vegetais verdes escuros, né, que eles são ricos em nitrato, em arginina, que isso vai melhorar a circulação, né? Então você é aquilo que transporta, você é aquilo que metaboliza. Então, para ter o metabolismo, o que é o metabolismo? É a junção das coisas, né, das vitaminas, dos minerais, que vai ter aquela ação no seu corpo, né? Então, para isso é necessário ter um bom metabolismo. E esse bom metabolismo são essas junções também daquilo que você está comendo, tá? Dessas vitaminas, desses minerais, tá? E aí você vai ter um bom metabolismo. E você é aquilo também que excreta, tá? Então, excretar também faz parte do equilíbrio do intestino. E quando tem um erro aí, quando o seu intestino não está forte, você desequilibra todo esse processo. E isso, você ter esse processo, né, equilibrado, isso é o quê? É ter saúde. Isso é ter vida. É uma vida que tem sentido, uma vida que você consegue,
né, alcançar o seu ápice? É quando você tem o quê? Um intestino forte. O intestino forte vai dar o equilíbrio em todas essas junções, né, que vai fazer com que você cumpra a sua missão. Você acredita que tem uma missão aqui nessa terra? Você acredita que você é uma pessoa que tem que cumprir propósito, cumprir missão? Muitas vezes a gente não cumpre a nossa missão porque começa no intestino. O intestino não está forte, o intestino não está equilibrado. E aí o intestino fraco vai desequilibrar todas essas junturas, né, que aí você não consegue cumprir a sua missão, cumprir o seu propósito, né, cumprir o que você deve cumprir. Né? E aí você acaba decaindo aí na questão relacional, na questão emocional, na questão também financeira. Né? Tem muita gente que não consegue ter os resultados financeiros e tudo mais, porque tudo isso está começando ali também no intestino fraco. Não tem um intestino forte, né, para que você cumpra todas as missões da vida. Tá? Então, olha a importância. O intestino, né, ele é o fator aí determinante para toda a sua saúde. Todas as doenças, a origem dela começa no intestino. A não ser aquelas que são de fato genéticas, de fato a pessoa nasceu com aquilo, né, e aí vai ter que levar isso para a vida. Mas praticamente todas as doenças, a origem é intestinal. Tá? Então o intestino, ele é a base, né? Ele é a base de tudo isso, tá? Então, como eu falei no início, às vezes as pessoas conhecem o intestino só como um órgão que é digestivo, aquele órgão que absorve, aquele órgão que excreta. Mas ele é muito mais além do que isso, muito mais além, tá? Ó, só para você ter ideia, cerca de 70% a 80% da nossa imunidade começa no intestino. O intestino é o centro da nossa imunidade. Ele é o centro, tá? Para você que está sempre gripado, rinite, sinusite, olha para o seu intestino, tá? Eu não me lembro qual foi a última vez que eu fiquei gripado, porque eu olho para o meu intestino. O intestino, ele é primordial para que você tenha uma imunidade forte, né? Então, intestino forte, imunidade forte, tá? Para você que está sempre com o hormônio em queda, sem energia, sem disposição, tá? O intestino ele é fator determinante para que você produza, tem esses hormônios, tá? Porque tudo começa ali, né? É o extrato dos hormônios, tá? Então, o centro do nosso hormônio, dos hormônios feminino, masculino, o centro dele é intestino. Intestino inflamado vai subir um hormônio chamado vai subir um hormônio, né? E esse hormônio é o SHBG, tá? Então, desculpa aqui a falha, mas o SHBG, esse hormônio chamado SHBG, quando ele está elevado, ele vai roubar a testosterona do homem. Ele rouba também o estrogênio da mulher. E aí, tem muita mulher e muito homem que tem, às vezes não tem nem a queda, mas porque ele rouba, né, esses hormônios. E aí tem muita mulher e muito homem que não tem, né, essa energia, essa disposição, não tem o físico feminino. Né? Então, para a mulher ter o físico dela, né, da mulher, a voz, o cabelo, a pele feminina, é necessário o estrogênio. E às vezes a mulher não tem esse hormônio adequado porque o intestino está inflamado, tá? E o homem também. Às vezes não tem esse fator hormonal, né, adequado, energia, disposição, a voz do homem é da testosterona, o cabelo do homem, né, pele, né, tudo do homem, músculo, né, é testosterona. E às vezes o homem tem essa queda de testosterona porque o intestino está inflamado. Então o intestino ele é o centro hormonal. O intestino ele é o centro também da questão de neurotransmissores. O que é neurotransmissores? Neurotransmissores, ele dá uma sinapse entre o outro neurônio, uma comunicação de um neurônio ao outro, que vai dar uma reação na nossa mente, tá? Então, só para você ter ideia, cerca de 95% de um neurotransmissor chamado serotonina é produzido no intestino. E esse neurotransmissor chamado serotonina, que é produzido no intestino, ele é responsável para felicidade. Né? Então tem muita gente que está triste porque o intestino não está saudável, o intestino não está equilibrado. Já ouviu aquele ditado? Tá nervoso, né? Tá nervoso, tá enfesado? Já ouviu esse ditado? Então, meus queridos, olha só, porque se essa pessoa está enfesada é aquela pessoa que está constipada, né? Então, se está enfesada, a pessoa vai ficar nervosa. Por quê? Porque não vai ter esse neurotransmissor chamado serotonina adequado, né?
E aí vai cair esse neurotransmissor e a pessoa fica nervosa, fica irritada. Então, pessoas irritadas, nervosas, olhe para o seu intestino. Pessoa que não tem paz, olhe para o seu intestino. Um neurotransmissor conhecido como GABA, 60% desse GABA, que é responsável pela paz, é produzido no intestino. Então, olha só, né? Paz, felicidade é intestino. Né? Concentração, sabe? Pessoas que não conseguem ter foco, concentração. Dopamina, ela é responsável por isso. Cerca de 50% desse neurotransmissor chamado dopamina é produzido no intestino também. Então, por isso que o intestino é conhecido como o segundo cérebro. Porque esses neurotransmissores é produzido ali, tá? Que afeta diretamente a nossa mente. E não só por isso, o intestino ele tem um próprio neurotransmissor, que é um próprio sistema nervoso, chamado sistema nervoso entérico. Tá? Que ele é independente, é do próprio intestino. Então o intestino ele tem um sistema nervoso, ele é um próprio cérebro, né, que ele funciona de forma independente. Tá? E por isso que ele é o segundo cérebro, porque o nosso primeiro cérebro está aqui, né, e o segundo cérebro é o intestino, porque ele é um sistema nervoso próprio. E esse intestino ele se comunica diretamente com o cérebro, e o cérebro se comunica diretamente com o intestino. Um se comunica com o outro. Tá? E essa comunicação, se o intestino está enfesado, se está inflamado, a sua mente não vai ficar equilibrada, não vai ficar legal. Então, para você que deseja ter mais foco, mais inteligência, você quer ter mais inteligência, né? Para você que quer ter espiritualidade, melhor espiritualidade, né? Então, olhe para o seu intestino. O seu intestino ele é o centro, né, dessa relação. Ele é o centro de uma mente equilibrada, tá? Então a gente precisa olhar com carinho. A Jailma falou aqui, ó, eu creio, nada é por acaso. Maravilha, seja bem-vindo aí, tá? Todo mundo que tá aí ao vivo aí comigo, seja bem-vindo, compartilha aqui, tá? Ó, você pode compartilhar essa live aqui. Eu tava lá no YouTube, tava com problema de transmissão, vim aqui para o Instagram, tá? Mas dá para compartilhar também. Você pode pegar essa seta aqui que tá embaixo aqui, ó, e mandar compartilhar aí com os amigos, que só tem coisa boa aqui, tá? Ó, o intestino também, tá? Ele tem essa comunicação, tá? Como falei, com o cérebro. Ele se comunica também diretamente com o fígado, tá? Então, o fígado, com gordura no fígado, pessoas têm o fígado gorduroso e tudo mais, é intestino, tá? O intestino é ele que é o órgão responsável por tudo aquilo que entra e tudo aquilo que é excretado, tá? Então, o intestino inflamado vai gerar gordura no fígado. Tireoide, né? Muita gente com problema de tireoide. A tireoide ou hipotireoidismo está relacionado com o intestino também, tá? Porque a queda de vitaminas e minerais vai dar problema na tireoide, tá? Então, tem muita gente que acaba sendo curada da tireoide com vitaminas, minerais adequados, que isso vem do intestino. O intestino inflamado vai inflamar a tireoide, que vai dar a tireoidite de Hashimoto. Tireoidite de Hashimoto é intestino inflamado, tá? E aí se a pessoa não desinflamar o intestino, se não equilibrar essa saúde intestinal e consequentemente ter as vitaminas e minerais adequadas, essa tireoidite de Hashimoto que vem do intestino inflamado, vai surgir o hipotireoidismo ou hipertireoidismo, tá? Então, por quê? A pessoa não tratou do intestino. Então, olha só, tudo começa no intestino. Rim, né? O nosso rim está intimamente linkado com o nosso intestino. O coração está linkado com o intestino. Então, o intestino ele é o centro de toda a juntura dos órgãos. Para que os órgãos funcionem de maneira saudável, equilibrada, é o intestino. Ele é o centro de tudo, tá? Então, e quando o órgão ele está doente, né, está inflamado, está gorduroso, ou não está funcionando de forma adequada, né, isso é um sinal para o nosso corpo que a gente precisa mudar, que a gente precisa olhar com carinho, né, esse intestino, para que você tenha um intestino forte e os outros órgãos fiquem fortes também. E os outros órgãos ficando forte, você vai ter uma vida de propósito, uma vida de missão, uma vida que vale a pena viver. Uma vida que você olha para ela e fala assim, poxa, eu estou bem, estou feliz. Graças a Deus por isso, tá? Então,
o intestino ele tem que estar forte, tem que estar saudável, tem que estar equilibrado, tá? E continuando aqui, eu tinha até falado no início lá da live, quando eu estava lá no YouTube, eu tinha falado que como que a gente identifica, né, se esse intestino está ou não saudável. Então, evacuação, né, eu tinha comentado sobre a evacuação. Então, você precisa evacuar pelo menos uma vez ao dia, tá? Se você evacua um dia sim, um dia não, ou só uma vez na semana, consequentemente você está afetando seus órgãos, tá? Talvez agora você não está sentindo, mas se isso estiver por longo prazo, mais cedo ou mais tarde a doença vai vir. E a doença vindo é sinal que você precisa mudar. Não precisa chegar na doença, né? Tem que olhar para o seu intestino antes que isso chegue. Mas se o seu intestino não está funcionando direito, essa doença ela vai vir. Algum tipo de doença vai chegar, tá? Então, tente observar, né? Tem gente que fala assim, eu não gosto de olhar para o passado, mas olhar para o passado você não deve olhar mesmo. Mas uma coisa que você tem que olhar quando você evacuar, olhar como é que foi essa evacuação, né? Olhar o formato, olhar toda essa questão de cor e tudo mais, que eu vou explicar aqui, né? Então o formato tem que ser lisinho, né? As fezes tem que afundar, a cor tem que ser uma cor marrom, né? Não pode ser preto, não pode ser branco, não pode ser vermelho, tem que ser marrom, né? E evacuar pelo menos uma vez ao dia. O bom seria 2 vezes. O ideal, o ápice, né, seria 3 vezes. Mas também não é evacuar líquido. Se evacuar líquido, você está com diarreia. Se evacuar bolinha, você está com constipação. Então não é nesse formato. O formato tem que ser lisinho, salsicha, tá? Pelo menos 1, 2, até 3 vezes ao dia. Então esse é o ideal, que você consegue observar se o seu intestino está ou não saudável, tá? Então fica atento aí a essa relação do intestino. Ó, se o seu intestino falha, o corpo inteiro paga o preço. Você não é simplesmente só aquilo, né, que você come. Você é aquilo que eu já falei, que você absorve, né? E se a mucosa intestinal está inflamada, todo o seu corpo vai ficar inflamado, tá? Então a inflamação, ela começa no intestino. Sabe aquela pessoa que tem estufamento? Sabe? Aquele estufamento? É sinal de inflamação. Essa inflamação vai impactar no seu corpo. Então, você consegue identificar o estufamento assim, ó. De manhã, o seu intestino está sem estufamento, né? Aí durante o dia, ele vai estufando. Você vai comendo, ele vai estufando. Então, esse é um sinal bem clássico, né, que você está inflamado. Existe uma inflamação, o intestino precisa ser cuidado para que você tire esse estufamento. O estufamento não é normal, tá? É um grande sinal de intestino inflamado que vai inflamar todo o seu corpo, tá? Então isso precisa ser tratado para que isso não agrida o seu corpo, tá? Olha, mesmo a melhor dieta do mundo pode não funcionar se seu intestino não estiver equilibrado, tá? Você pode ser até um vegetariano, você pode comer bem, mas se o intestino não estiver equilibrado, você come, você até digere, mas você não absorve, tá? Então o intestino tem que estar saudável. Então, por isso às vezes tem muitos vegetarianos que não está saudável, porque o intestino não está saudável. Eu tinha até comentado na outra live lá sobre desparasitação, tá? Então às vezes você pode comer bem, mas o parasita, o verme, ele está lá e está comendo tudo o que você tá comendo. Então você pode até ser um vegetariano, mas o parasita e o verme está comendo tudo, as vitaminas e minerais. Por isso que às vezes tem vegetariano que está sem energia, está ansioso, está depressivo, porque não fez desparasitação. Então uma lei aqui, pelo menos uma vez ao ano, você deveria fazer desparasitação. Antes de qualquer coisa, tá? É fazer desparasitação. O ideal seria cada 6 meses fazer desparasitação. Tem gente que nunca fez. Então não adianta você ser um vegetariano e você nunca fazer desparasitação, porque você vai come até bem, né? Mas os parasitas e o verme tá lá comendo tudo. Então quem que você está alimentando? É você ou o parasita e o verme? Né? Então faça essa pergunta para você mesmo. Então não adianta. Tem gente que às vezes até vai colocar vitamina, minerais, né? Então você está suplementando quem? É você ou é o verme e o parasita?
Então, antes de qualquer coisa que você possa fazer na sua vida, a primeira coisa é fazer desparasitação, tá? E aí existe outro processo, desparasitação, tirar metais pesados do intestino. Tem outro processo que é matar fungos do intestino também, né? A maioria das pessoas tem excesso de fungos. Então o nosso intestino, o que ele tem? Ele tem parasitas, tem vermes, tem bactérias, tem vírus, tem fungos, tudo isso está no intestino. A ciência, né, lá antes dos anos 2000, falava que o nosso corpo ele é unicelular, ou seja, o nosso corpo ele é formado por células, tá? Mas depois dos anos 2000, a ciência descobriu, né, que o nosso corpo não é unicelular. Só 10% do nosso corpo é células. A outra totalidade do nosso corpo é micro-organismo, tá? E olha só, cerca de 70 a 80% desses micro-organismos, que é o nosso corpo, que é formado do nosso corpo, cerca de 70 a 80% está no intestino. Então, só para você entender a importância do nosso intestino, né? A importância de um intestino forte, a importância do intestino equilibrado, porque você tendo isso, você vai ter melhor qualidade de vida e melhores resultados, né? Então, isso é de extrema importância a gente conhecer, né? Olha, para que o ferro, a B12, o magnésio, os aminoácidos o que são? Aminoácidos são como se fossem tijolinhos, que esses tijolinhos no nosso corpo vai formar proteína, tá? Então isso são aminoácidos. Para que tudo isso seja absorvido, né, precisa do quê? Precisa de um ácido clorídrico forte, tá? Adequado. O ácido clorídrico, ele está lá no estômago, tá? Enzimas também digestivas tá lá no estômago. Então, antes do intestino, vem o estômago, tá? Então, tem muita gente que tem queda de B12 porque o estômago não tem esse ácido clorídrico suficiente, porque é ele que vai quebrar o carboidrato, né? Aquela carboidrato muita gente conhece como um fator energético, né? Que são os açúcares, são a massa, o pão, né? Então, esse ácido clorídrico, ele quebra esse carboidrato, quebra também um pouco da proteína, tá? E a pepsina, que é uma enzima também, ele vai quebrar essa proteína, tá? Então, se você não tiver esse ácido clorídrico e essas enzimas equilibradas, você não vai ter um fator chamado como fator intrínseco. Esse fator intrínseco lá no intestino é ele que faz absorver a B12. Então, por isso que existe uma pandemia de B12. Tem muita gente comendo carne, comendo fontes aí de B12, e é o que mais tem de queda são essas pessoas, não está absorvendo B12, porque existe ou excesso de esse ácido no estômago ou baixo ácido no estômago, não existe um equilíbrio, tá? E a própria carne é ela que desequilibra esse ácido. Então é o seguinte, a carne tem B12, mas o corpo não usa, entendeu? Tem e não tem. Já viu o ditado de falar assim, trocou 6 por meia dúzia? A pessoa come a B12, a pessoa pode ser um carnívoro, comer a B12, mas você não é só aquilo que digere, como eu falei no início. Você é aquilo que absorve, tá? Então é necessário ter absorção. E para ter essa absorção, é necessário ter o ácido clorídrico adequado, nem abaixo nem acima. E as pepsinas também, essas enzimas, nem abaixo nem acima, equilibrado, tá? Mas só que a própria carne, ela desequilibra. O café também desequilibra esses ácidos, né? O remédio desequilibra esses ácidos, tá? Então, pimenta, né? Então, industrializados em excesso, desequilibra esse ácido, até mesmo o estresse, a falta de confiança, né? Confiança em Deus, isso pode elevar ou diminuir esse ácido no estômago, tá? Então, você não é só aquilo que come, você não é só aquilo que digere, você é aquilo também que absorve, é necessário ter uma absorção. Então, existe um erro aí grande, as pessoas achar que eu não vou ser vegetariano porque por causa da B12, porque a B12 está na carne. Então isso é um erro imenso. Então próprios estudos mostram também que se você tiver um intestino equilibrado, o seu próprio intestino ele é capaz de produzir B12. Então se tiver esse intestino equilibrado saudável, ele próprio é capaz de produzir essa B12, tá? Então você pode ser até um vegetariano, mas se o seu intestino estiver forte, se ele for um intestino forte, ele próprio é capaz de produzir B12. Isso são estudos recentes. E eu vejo muito isso na prática. Eu faço exames com vegetarianos, com veganos, e muitos deles estão com a B12 lá em cima, sem suplementar.
né? Porque o próprio intestino, ele é capaz de produzir isso, tá? Então, porque o intestino, ele está o quê? Forte, está saudável. A microbiota também tem que estar equilibrada. O que é microbiota? Microbiota, ela é a junção, né, de micro-organismo. Então, micro-organismo, no nosso intestino, existe dois tipos de micro-organismo básico, tá? Aquele que é o patogênico e o micro-organismo que é saudável. Então, no nosso intestino não pode ter só o saudável. Você não pode matar os patogênicos e deixar só o saudável. E também você não pode ter excesso dos patogênicos. No nosso intestino tem que estar equilibrado, tá? O patogênico com o saudável. Então tem que ter um equilíbrio, nem abaixo nem acima. E esse aqui também, não só esse, o saudável, tem que ter um pouco do patogênico. Isso é a microbiota saudável. Isso significa ebiose, né? Ebiose é o equilíbrio. Simbiose é o desequilíbrio. Simbiose é o excesso de micro-organismo patogênico, que isso vai causar inflamação, vai causar todo o desequilíbrio do nosso corpo, tá? Então, tem muita gente que tem excesso de metabolismo de micro-organismo patogênico pela má alimentação, né? Pelo estresse, tudo mais que eu falei, né? Então, alimentação industrializada, carne. A carne, ela causa um estado de putrefação no intestino. E esse estado de putrefação vai desenvolver esses micro-organismos patogênicos, tá? Então, um dos grandes motivos de ter esse micro-organismo patogênico é a própria carne, tá? E os alimentos industrializados, que vai inflamar e vai favorecer o ambiente para que tenha esses micro-organismos patogênicos, e aí vai causar todas essas doenças aí, tá? Deixa eu ver o que a Jamila falou. Então, posso falar que meu intestino está saudável porque machuquei minha costela, fiquei sem ar no momento, sem conseguir falar, e outros fatores. Hoje está com 10 dias, dores suaves, e graças a Deus, e uma alimentação, estou me movimentando normal. Recuperação rápida, sem tomar antibiótico. Isso tem alguma coisa a ver com o intestino? Maravilha, é isso mesmo, tá? Então a recuperação é bem rápida, tá? Quem tem um intestino saudável, o corpo ele inflama, mas você desinflama rapidamente, tá? O intestino forte, o corpo ele fica forte, ele acelera, né, na recuperação. Então você pode até ter um trauma, alguma coisa, mas você está forte. É como se fosse uma armadura. Já ouviu falar sobre armadura? Então o intestino o intestino é esse escudo, né, que vai te dar essa recuperação rápida. Você pode até ir para o hospital, mas o que faz você voltar rapidamente é o intestino saudável, tá? Então o intestino ele é o caminho, né? Ele é a base aí da nossa saúde, tá? Então eu falei sobre microbiota, né, equilibrada, expliquei o que seria a microbiota equilibrada, tá? A integridade da parede intestinal. Então, o nosso intestino, ele tem uma parede, né? Então, primeiramente, a parede é aquilo que você coloca, né? Que você escolhe. Se você escolheu mal, aí chega lá no intestino, aí ele vai selecionar aquilo que entra no seu corpo, mesmo você escolhendo mal. Ele vai selecionar aquilo que entra e aquilo que vai ser excretado. Mas a maioria das pessoas estão tanto agredindo o intestino que essa parede está rachada, tá? Então o que faz a parede rachar? A alimentação, né? O glúten, o leite, a alimentação industrializada, a própria carne, faz rachar essa parede intestinal. E aí você come, qualquer coisa entra no seu corpo, porque ele é essa parede, o que vai selecionar o que entra, o que não entra no seu corpo. E aí, desde que come agrotóxico, né? Metais pesados do alimento, e aí comeu, isso já vai entrar no corpo. E aí isso vai causar inflamação, distúrbio, desequilíbrio, vai causar doenças, né? Porque o intestino, a parede do intestino está rachada. E essa parede rachada, ela veio pela essa má alimentação, pelas escolhas, até mesmo pelo estresse, né? Os estudos mostram que faz rachar a parede intestinal também, o estresse faz isso, tá? Então, a gente precisa ter essa integridade da barreira intestinal, tá? Dessa parede intestinal, para que você tenha um corpo forte, tá? Então, o intestino rachado, fraco, vai gerar um corpo que não vai te dar essa saúde, tá? Então, a gente precisa olhar com carinho sobre essas coisas, tá? Quando isso falha, né? Quando todo esse sistema aqui que eu falei para você falha, aí vai surgir coisas aí no seu corpo, tá? Vai surgir o quê? Cansaço crônico, tá? Então você vai ficar sempre cansado, queda de cabelo, queda de cabelo. Mulheres, vocês estão me ouvindo aí, queda de cabelo. Seu cabelo está caindo, o que é queda de cabelo? É você passar levemente
a mão no seu cabelo. Veio o cabelo, isso é queda, tá? Então, queda de cabelo, olha para o seu intestino. Queda de cabelo pode ser também estresse, ansiedade, né? Isso vai fazer cair cabelo. Queda de cabelo, esse estresse, essa ansiedade está vindo da tireoide. Que essa tireoide está desequilibrada pelo intestino. E também o intestino desequilibrado vai cair vitaminas, minerais. Queda de cabelo pode ser B12, pode ser queda de B12, pode ser queda de ferro, principalmente ferro. Pode ser queda de silício, pode ser queda, que é um mineral, né? Pode ser queda também de magnésio, pode ser queda de vitamina D, tá? Vitamina B7, que é a biotina, né? Muita gente, quando tem queda de cabelo, só vai tomar biotina. Mas não é só biotina, né? Então, tem todas essas vitaminas e minerais, principalmente pode ser ferro, ou B12, ou vitamina D, né? Até zinco pode ser também. Então, queda de cabelo é deficiência de vitaminas e minerais. E que essa deficiência de vitaminas e minerais está vindo por um intestino desequilibrado. Então, queda de cabelo é um sinal, é o seu corpo falando. Você acredita em sinal? Você acredita em profecia? Então, cair cabelo, olha para o seu intestino. Olha para as vitaminas, para os minerais, tá? Que precisa, intestino desequilibrado, caiu vitamina e mineral. Aí tem muita gente que vai ter que suplementar, tá? Então, mulher que está com muita queda de cabelo vai ter que suplementar para subir essas vitaminas e minerais de forma mais rápida. E aí, consertando o intestino também, que é algo mais prolongado, tá? Consertando esse intestino, aí essa queda de cabelo, ela vai, o quê? Sumir, tá? Ansiedade, para você que está sempre ansioso, tá? Já passou em psicólogo, já fez de tudo para controlar a sua ansiedade. Olha para o seu intestino, né? Eu acabei de explicar agora, né, que o intestino ele produz neurotransmissores que vai causar, esses neurotransmissores baixos vai causar o quê? Ansiedade, vai causar também o quê? Depressão, tá? E aí, para você que quer uma vida com propósito, uma vida com sentido, uma vida espiritual, se você estiver ansioso e depressivo, você não vai conseguir ter esses resultados, tá? E isso vem da onde? Do intestino. Para você que está sempre com dores musculares, sabe? Dores musculares, inflamação. Essa inflamação está vindo da onde? Do intestino. Dores musculares pode ser falta de vitaminas e minerais, tá? Que está vindo da onde? Do intestino, tá? Então, olha com carinho para você que tem essas dores crônicas, né, no músculo. Tem gente que tem dores sem fazer nada no músculo, né? É intestino, é inflamação. Precisa controlar vitaminas, minerais e desinflamar, tá? Dores articulares, né, nas articulações. Inflamação, falta de colágeno, falta de vitamina, mineral. Então, tudo isso é saúde intestinal, tá? A baixa imunidade, né, como eu já falei, cerca de 70% a 80% da nossa imunidade vem do intestino, tá? Intestino fraco, metabolismo o quê? Fraco, tá? E aí você vai não ter o resultado que você tanto espera. Intestino ele tem que estar o quê? Forte, tem que estar saudável, tem que estar equilibrado. E aí você precisa ter esse olhar diferenciado para aquilo que está acontecendo no seu intestino. E aí, você está ligado? Está olhando com carinho para o seu intestino? Você evacuou hoje? Né? Como foi a sua evacuação? Como foi o formato das suas fezes? Teve odor? Né? Então não pode ter excesso de odor. E também as fezes não podem não ter odor nenhum. Tem que ter um odor suave. Né? Esse é o ideal do intestino. Quando você evacuou também, você sentiu dor? Né? Não pode sentir dor. Quando você evacuou também, você sentiu que foi tudo? Ou quando você saiu do banheiro, você sentiu, eu acho que não foi tudo, eu acho que ficou um pouquinho. Isso é sinal que o seu intestino não está de fato saudável. Você tem que evacuar e sentir, pô, foi tudo. E sair do banheiro feliz. Sabe aquela felicidade quando você sai do banheiro? Né? Então, isso é sinal que o seu intestino está saudável. Aí tem gente que vai no banheiro e quando sai um pouco irritado, né? Então, é intestino desequilibrado, tá? Então, a gente precisa ter atenção nesse sentido aí do intestino, tá? O intestino, ele é uma máquina incrível, tá? Ele foi desenhado aí por Deus, né, para que a gente pudesse ter a nossa saúde. De forma aqui rápida, né, como é que você pode, né, ter essa saúde aí do intestino, tá? Então, bem rápido aqui para vocês,
tente olhar para os outros promotores da saúde. Ele está diretamente ligado à saúde do seu intestino. Então, os outros promotores da saúde, que é a água, né? Quanto de água você está tomando? Né? Alimentação vegetariana ou próximo do vegetarianismo, tá? Porque é rica em fibra, rica em vitaminas, minerais, antioxidantes, anti-inflamatórios, e tudo isso vai equilibrar seu intestino. Né? Confiança em Deus, tá? Quando você tem uma confiança em Deus, quando você acredita em Deus, você tem fé, né? Isso, porque assim, tem muita gente que desequilibra a barreira intestinal, desequilibra todo o seu intestino, aumenta o ácido, né, que eu já falei sobre isso, por falta de confiança. Então, confiança em Deus está intimamente linkado à saúde do seu intestino. Atividade física, né? Então, os estudos mostram que se você fazer atividade física, principalmente de manhã, antes do café da manhã, isso vai melhorar o movimento peristáltico, que é o movimento do intestino, vai ajudar você a evacuar. Tem muita gente que tem intestino preso porque não faz atividade física, tá? Tem gente que faz de tudo para o intestino ficar saudável, mas não fica saudável porque está faltando atividade física. A atividade física é primordial para o intestino saudável, tá? Luz do sol, a vitamina D ela desinflama o intestino. Tem muita gente que tem intestino desequilibrado por falta de vitamina D. Então a vitamina D é primordial. Temperança, né, que é o equilíbrio. Então o equilíbrio tem muita, que é aquela junção da mente, né? Você está desequilibrado ou desequilibrado também na alimentação, né, o excesso. Então tudo tem que ter o equilíbrio. Então o equilíbrio está intimamente linkado com a saúde do seu intestino. Nem a mais, nem em excesso, nem de menos. Tem que ter uma quantidade que seja suficiente para o seu intestino saudável, tá? E o ar puro, né? Esse ar puro. Então, os estudos mostram também que a poluição do ar, né? Isso deixa o intestino inflamado. Então, tem muita gente que faz de tudo para emagrecer, faz uma boa alimentação, faz atividade física, mas não consegue resultado porque a poluição do ar, né? Essa poluição acaba fazendo o intestino inflamado que não tem o resultado que a pessoa espera, tá? Então, bem resumidamente aqui para vocês, tem várias outras coisas, tá, que eu poderia estar passando, mas o tempo aqui não vai me deixar estar falando aqui para vocês, tá? Como, por exemplo, existe os 5 R's, né, que é o da modulação intestinal. São 5 fatores, são 5 passos, né, que eu passo para que você tenha um intestino saudável. Isso aqui eu não vou conseguir passar para você, porque esse é um tema de 2 a 3 horas, ou até mais, no mínimo, tá? Então aí eu vou deixar esse conteúdo para um outro momento, tá? Eu vou no final aqui falar para vocês que a gente vai ter uns 2 meses aí de aula ao vivo, exclusivo, falando sobre esses conteúdos, sobre os 5 R's, sobre como ter um intestino forte, como que você desparasita, como que você pode tirar vermes, como é que você pode tirar fungos do intestino, metais pesados, tá? Como é que você pode fazer tudo isso. Então, eu vou fazer um conteúdo de 2 meses, onde a gente vai ter uma aula, né, por semana. Essa aula por semana, uma aula de mais ou menos 1 hora aí, vou estar explicando para você, né, como que você pode ter um intestino forte, tá? E resumidamente, o que eu te falei aqui foi sobre os outros promotores de saúde, mas existe toda essa abrangência, esse conteúdo, até sobre exames a gente vai estar falando, tá? Quais são os tipos de exames, como avaliar, como avaliar da forma correta para cada pessoa. Então, nesses conteúdos eu vou estar falando sobre isso. Exames, né, como que você pode ter essa avaliação completa sobre o seu intestino. Que isso vai funcionar para você e também para você cuidar dos seus amigos, cuidar para o seu próximo. Então, meus queridos, te convido, nesse momento, a você participar comigo no 360 graus da modulação intestinal. Esse é um curso que eu estou fazendo aí de 2 meses, para você que está ao vivo aqui comigo, tá? Em qualquer lugar do Brasil, você vai ter essa oportunidade de participar comigo nesse curso, tá? É um curso aí de 2 meses, onde a gente vai ter 4 aulas, né? 4 aulas no mês, no total serão 8 aulas de como você pode modular o seu intestino e mudar a sua vida. Isso é espetacular, tá? Porque você vai ter um intestino forte e você vai ter uma vida forte, tá? Então, a gente está hoje, né, lançando aí esse curso de 360 graus da modulação intestinal. Eu vou estar colocando no grupo ali, para você que está aqui comigo, que você faz parte do grupo,
vou estar colocando no grupo ali essa vantagem incrível, tá? Então, para os 2 primeiros que confirmarem aí esse curso de 360 graus da modulação intestinal, vai ganhar, tá? Vai ganhar uma consulta comigo, tá? Online. Então, os 2 primeiros vai ganhar essa consulta comigo online e também vai ganhar o meu livro, O Poder dos Vegetais em Busca do Elo Perdido. E olha só para os 2 primeiros, tá? Poder dos Vegetais em Busca do Elo Perdido e uma consulta online comigo, tá? Então, só para os 2 primeiros. Então, você clicou ali no link, a partir do momento que você confirma, já vai aparecer lá o horário, né, que foi confirmado, e aí para os 2 primeiros vai ganhar essa oportunidade única de ter esses conhecimentos no período aí de 2 meses, tá? Online, e ainda assim ganhar uma consulta online comigo de 1 hora, tá? Então você vai ter, essa consulta você pode ter agora, já nessa semana, ou se você quiser esperar, né, uns 2 semanas aí de curso, para quando você tiver alguma dúvida, você conversar comigo também ao vivo. Então você pode fazer agora de imediato essa consulta online, ou esperar 2 ou 3 ou 4 semanas, porque você vai ver nas aulas, e aí se por acaso você tiver qualquer dúvida, você vai estar diretamente comigo. Online ali, né? Online de forma assertiva ali. Porém, estarei disponível também no meu WhatsApp para tirar dúvidas do curso ali, que qualquer pessoa que tiver, estarei ali orientando também pelo WhatsApp, tá? Então, esse aqui é o meu primeiro curso que eu estou lançando de forma online, né? E para que eu pudesse ajudar outras pessoas, para que até você que é profissional da saúde, né, que você quer abrangir o seu conhecimento, esse curso é para você também. Ou para você que quer aprender, para ajudar outras pessoas, também é para você, tá? Então, tanto para profissional da saúde, como para você que quer colocar em prática, né, essa relação da modulação intestinal, fiz com carinho esse curso, tá? Então, é uma forma aí de ajudar pessoas, porém, tem muita coisa aqui que eu não, como eu te falei, aqui eu só fiz o resumo, né? Então, tem muita coisa que a gente precisa e deve avançar, se aprofundar, para que a gente possa ter esse real conhecimento. Então, vou entregar para você 15 anos de conhecimento. Então, 15 anos que eu tive de conhecimento sobre intestino, sobre pesquisa, sobre estudo, tá? Eu vou entregar para você mastigado, já pronto, né? Para você ir lá e fazer, tá? Então, olha que maravilha. Eu bem que queria ter isso, tá? Lá no começo da minha faculdade, no começo quando eu iniciei aí todos os meus estudos, bem que eu queria ter isso disponível, isso já mastigado. Mas eu tive que viver aí 15 anos para ter esses conhecimentos, pesquisar, né, e entregar agora nesse momento para você de forma mastigada. Oportunidade única, tá valendo no final dessa live. Assim que essa live terminar, a gente já vai mandar o link lá no grupo e aí é oportunidade, tá? Para você, os 2 primeiros vai ganhar o livro e vai ganhar uma consulta especial comigo, certo? Então, gente, é isso aí, tá? O intestino, ele é a base de toda a nossa existência, de tudo, tá? Então, você conhecer todo o formato, toda a estrutura, como cuidar do intestino, você vai se autoconhecer, você vai ter mais resultados. Então, que Deus te abençoe, tá? Que a gente possa usufruir cada vez mais do conhecimento, tá? E praticar esse conhecimento, certo? Então é isso, uma boa noite para você, a gente se vê numa próxima aí, tá? A gente verifica aí umas próximas lives, tá? Qualquer coisa a gente pode voltar aí, mas tá valendo e a gente se vê. Até mais, fique com Deus, tchau, tchau.